Eu abri a porta com a mão tremendo. Do outro lado, meu filho, 10 anos mais velho, cabelo cheio de gel, perfume caro demais pro vento simples do nosso bairro. Um buquê de rosas que não combina com quem já jogou minhas plantas no lixo. Sorriso ensaiado, olhar medindo cada canto como se fosse vitrine. Mãezinha do meu coração, posso entrar? Às vezes uma história nos encontra de uma forma tão inesperada que parece um sussurro do destino. Um convite para olhar mais de perto a vida de alguém. A história que vou contar hoje é uma dessas. É um lembrete de que as maiores reviravoltas não vêm do acaso, mas da força que encontramos dentro de nós. E se você gosta de histórias que tocam a alma e nos fazem refletir, considere fazer parte da nossa comunidade. Um simples clique em inscrever-se nos ajuda a continuar trazendo narrativas como a de Dona Sebastiana. Agora, feche os olhos por um instante e venha comigo para o interior de São Paulo, onde uma porta está prestes a se abrir, revelando um passado de dor e um presente de escolhas impossíveis. A campainha soou, um som metálico e insistente que rasgou o silêncio da tarde quente de Pirassununga. Dona Sebastiana, com seus 72 anos marcados no rosto como um mapa de rios secos, enxugou as mãos sujas de terra no avental florido. Estava de joelhos, cuidando de suas roseiras, as únicas companheiras que nunca a haviam abandonado. O sol de 3 horas da tarde banhava seu pequeno quintal, fazendo o pelo caramelo do vira-lata cacau, adormecido na sombra da goiabeira, brilhar como ouro velho. Ela se levantou devagar, sentindo a fisgada familiar na lombar. Um lembrete constante das décadas de trabalho duro. A campainha tocou de novo, mais longa desta vez, impaciente. Quem poderia ser? Dona Yolanda, sua comadre, sempre entrava pelos fundos. As crianças do orfanato só vinham aos sábados. Com passos lentos, mas firmes, atravessou a cozinha impecavelmente limpa, onde um bolo de fubá esfriava sobre o fogão, perfumando o ar. Passou pela sala pequena, mas aconchegante, com seus móveis de madeira escura e o crochê branco cobrindo os braços do sofá. Cada objeto ali tinha uma história, uma razão de ser. Era o seu santuário, a fortaleza que construiu depois que o mundo lhe virou as costas. Girou a chave na fechadura e abriu a porta. O homem parado do outro lado do portão era, ao mesmo tempo, um estranho, e a pessoa que ela mais conhecia no mundo. Alto, com os cabelos escuros agora salpicados de fios prateados nas têmporas, vestia uma camisa de marca que parecia desconfortável sob o sol forte. Em uma das mãos, segurava um buquê de lírios brancos, tão perfeitos e caros que pareciam artificiais. Ao lado dele, na rua de paralelepípedos, um carro importado, preto e reluzente, contrastava violentamente com a simplicidade colorida das casas da vizinhança. Os olhos dele, os mesmos olhos castanhos que ela embalou noites a fio, a encararam com uma emoção que Sebastiana não conseguiu decifrar. Não era alegria, não era arrependimento, era cálculo. Mãe? A voz dele saiu um pouco rouca, ensaiada. 10 anos. 10 anos de silêncio. 10 anos desde que Edmilson, seu único filho, a colocara para fora da casa que ela mesma ajudou a construir, com a frieza de quem descarta um móvel velho. E agora, ali estava ele, com flores na mão e um sorriso que não alcançava os olhos. Sebastiana não se moveu. Permaneceu na soleira da porta, a mão ainda na maçaneta, o corpo formando uma barreira silenciosa. O vento balançou as folhas do ipê amarelo da calçada, e por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. O cheiro adocicado dos lírios misturou-se ao aroma caseiro do bolo de fubá, criando uma combinação nauseante de falsidade e verdade. Não vai me convidar para entrar, mãe? Ele perguntou, forçando um tom de mágoa. Eu senti tanto a sua falta. Atrás dele, o sol batia no para-brisa do carro, ofuscando a visão. Mas Sebastiana via com clareza. Via o brilho da ganância, a sombra do interesse. Via o filho que não viera por ela, mas pelo que ela agora representava, um prêmio de loteria. E em seu peito, o coração, que ela pensou ter cicatrizado, começou a bater com a força de uma ferida recém-aberta. A batalha que ela travou por uma década em silêncio estava prestes a ser travada ali, em seu portão, sob o olhar impiedoso do sol da tarde. Para entender a mulher parada naquela porta, era preciso voltar no tempo, voltar a Leme, uma cidade menor, mais rústica,
onde o cheiro de cana-de-açúcar queimada pairava no ar nas épocas de safra. Ali, 20 anos antes, Sebastiana não era a dona de uma casa bonita em Pirassununga, mas uma lavadeira de mãos grossas e sonhos simples. Viúva aos 35, a vida lhe tirou o marido, Antônio, de forma abrupta e violenta. Um caminhão de cana, desgovernado na poeira da estrada de terra, ceifou o futuro que eles planejavam. Restou-lhe um filho de 10 anos, Edmilson, e um terreno vazio que Antônio comprara com as economias de uma vida inteira de trabalho no campo. Enquanto outras mulheres teriam desmoronado, Sebastiana encontrou força no luto. Com a pequena indenização do acidente e a ajuda de compadres, ela começou a erguer sua casa. Não era uma casa de tijolos perfeitos, comprados em loja de material de construção. Era uma casa feita de luta. Ela aprendeu a misturar o cimento, a assentar os blocos que ela mesma ajudava a fazer no mutirão do bairro. Suas mãos, antes macias, tornaram-se um mapa de calos e arranhões. A casa cresceu devagar, cômodo por cômodo, como uma planta teimosa que brota no chão seco. Primeiro o quarto e a cozinha, depois o banheiro. Anos mais tarde, a pequena sala e a varanda. Cada parede rebocada era uma vitória. Cada janela instalada, um suspiro de alívio. E no quintal, ela plantou roseiras, rosas vermelhas, cor de sangue e de vida, que floresciam com um vigor que espelhava o de sua dona. Edmilson cresceu vendo a mãe se curvar sobre o tanque de cimento nos fundos, a espuma do sabão de coco subindo até seus cotovelos, o cheiro de roupa limpa coarando ao sol impregnado em suas memórias. Ela lavava as roupas das famílias mais abastadas da cidade, esfregando a sujeira alheia para garantir que o prato de seu filho nunca estivesse vazio e que seus cadernos escolares estivessem sempre em ordem. "Estuda, meu filho", ela dizia, a voz cansada no fim do dia, enquanto massageava os próprios ombros. "Estuda para não ter a vida que eu tenho, para não ter que carregar o peso do mundo nas costas." Ele era um menino quieto, observador. Via o sacrifício dela, mas à medida que a adolescência chegava, a gratidão começou a se misturar com um sentimento incômodo de vergonha. Vergonha da casa simples, das mãos ásperas da mãe, do cheiro de anil que a acompanhava. Seus amigos moravam em casas com laje e muros altos. A sua tinha telhas de barro e uma cerca de arame farpado coberta por uma trepadeira de flores roxas. Sebastiana, imersa em sua rotina de trabalho exaustivo, não percebeu a mudança sutil no olhar do filho. Para ela, cada gota de suor era um tijolo no futuro dele. Ela não via a vergonha, apenas o amor. Acreditava que o alicerce que construíra com tanto esforço, tanto o de cimento quanto o de afeto, era inabalável. Mal sabia ela que algumas estruturas, não importa quão fortes pareçam, podem ser corroídas por dentro, pelo veneno silencioso da ambição. A corrosão começou com um nome: Carla. Edmilson a conheceu na faculdade técnica em Rio Claro, para onde ia e voltava todos os dias no ônibus fretado que a prefeitura oferecia. Carla era diferente de todas as garotas de Leme. Usava roupas da moda. Falava com uma segurança que beirava a arrogância e tinha um brilho nos olhos que não era de sonho, mas de plano. Seus pais tinham uma pequena loja na cidade vizinha, e ela cresceu com a mentalidade de que a vida era uma escada, e ficar parado no mesmo degrau era o maior dos fracassos. Quando Edmilson a trouxe para conhecer Sebastiana pela primeira vez, o ar na pequena sala pareceu ficar mais denso. Carla percorreu o ambiente com um olhar rápido, crítico. Seus olhos finos registraram o piso de cimento queimado, os móveis antigos, o quadro de santo na parede. Ela sorriu para Sebastiana, mas o sorriso era apenas um movimento de lábios. "Prazer, dona Sebastiana." O Edmilson fala muito da senhora. A voz era polida, mas fria. Sebastiana, com sua intuição de mãe, sentiu um calafrio. Ofereceu café, bolo, o melhor que tinha. Carla aceitou um copo d'água, segurando-o com dedos longos e unhas perfeitamente pintadas, como se temesse contaminá-lo com a simplicidade do lugar. A influência de Carla sobre Edmilson foi rápida e avassaladora. Ele começou a se vestir de forma diferente, a usar gírias que não eram suas, a falar de oportunidades de mercado e investimentos. A vergonha que sentia da mãe e da casa, antes um sentimento latente, agora ganhava voz. Carla era o eco de suas próprias inseguranças,
mas com um verniz de sofisticação. Você não pode passar a vida toda preso aqui, Jimmy, ela dizia a ele em conversas que Sebastiana ouvia por acaso, através das paredes finas. Sua mãe é uma ótima pessoa, batalhadora, mas o mundo é maior que esse quintal. Nós merecemos mais. Você merece mais. O mais era um apartamento na cidade, um carro do ano, viagens. O mais custava dinheiro, um dinheiro que eles não tinham. E a casa de Sebastiana, o pequeno pedaço de chão conquistado com suor e lágrimas, começou a parecer menos um lar e mais um ativo imobiliário aos olhos do casal. Sebastiana tentou conversar com o filho. Essa moça, meu filho, ela não me parece gostar das coisas simples. Tenha cuidado. A senhora está com ciúmes, mãe. Edmilson respondia, ríspido. Não consegue aceitar que eu quero evoluir. A Carla me abre os olhos para o mundo. A distância entre mãe e filho crescia a cada dia. Ele já não se sentava com ela na varanda ao entardecer. As conversas se tornaram monossilábicas. Sebastiana via seu menino se transformar em um homem que ela não reconhecia. Um estranho com o rosto de seu filho, cujos olhos agora refletiam não o amor que ela lhe deu, mas a ambição que Carla lhe vendia. A casa, antes um símbolo de segurança, tornava-se o palco de uma tensão silenciosa e dolorosa, o epicentro do terremoto que estava por vir. O dia em que o chão de Sebastiana ruiu não começou com uma tempestade, mas com uma calma sinistra. Era uma manhã de inverno, cinzenta e úmida, daquelas que fazem os ossos doerem. Edmilson e Carla, que haviam se casado no civil alguns meses antes em uma cerimônia discreta, da qual Sebastiana se sentiu uma mera espectadora, a chamaram para uma conversa séria na sala. Sebastiana sentou-se na sua poltrona de sempre, as mãos repousando no colo, sentindo o tecido gasto sob os dedos. Carla estava sentada no sofá, ereta, com uma pasta de plástico nas mãos. Edmilson andava de um lado para o outro, incapaz de encarar a mãe nos olhos. O ar estava carregado de palavras não ditas. Foi Carla quem começou, com sua voz controlada e cortante. Dona Sebastiana, eu e o Edmilson temos planos para o futuro. Queremos começar nossa vida, ter nosso próprio espaço, investir. Sebastiana olhou para o filho, esperando que ele falasse, mas ele continuava a fitar o chão. E qual o problema, meu filho? A casa é grande. Tem espaço para todos nós. Edmilson finalmente parou e a encarou. Havia uma dureza em seu rosto que ela nunca vira antes. Não é essa a questão, mãe. A gente precisa do nosso canto. E a gente precisa de capital para começar. A palavra capital soou estranha, fora de lugar naquela sala simples. Sebastiana franziu a testa, confusa. Capital? Que capital? Carla abriu a pasta e tirou um documento. Empurrou-o sobre a mesinha de centro. Esta casa, disse ela, apontando para o papel. Ela está no nome do Edmilson. O pai dele, antes de morrer, passou o terreno para o nome dele, como único herdeiro. Legalmente, a propriedade é dele. O coração de Sebastiana deu um pulo doloroso. Era verdade. Antônio, em sua simplicidade e querendo garantir o futuro do menino, havia feito a transferência anos atrás. Mas era apenas um papel. A casa, as paredes, o teto, tudo aquilo fora construído por ela, com o suor dela. O que vocês estão querendo me dizer? Ela perguntou, a voz um fio trêmulo. Edmilson respirou fundo, como um mergulhador prestes a saltar de um penhasco. A gente vai vender a casa, mãe. É o único jeito de conseguir o dinheiro para comprar nosso apartamento em Rio Claro e montar um pequeno negócio. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Sebastiana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Olhou ao redor, para as paredes que ela ergueu, para as fotos desbotadas na estante, para a vida inteira que estava contida naquele espaço. Vender? Ela sussurrou. Mas, e eu? Para onde eu vou? Foi a frase final de Edmilson que a quebrou em 1000 pedaços. Ele a disse sem emoção, como se estivesse lendo um comunicado. A senhora é forte, mãe. Sempre deu seu jeito. A senhora precisa sair. Nós já temos um comprador em vista. Naquela manhã cinzenta, Sebastiana não foi apenas expulsa de sua casa. Ela foi expulsa da vida de seu filho. A sentença havia sido dada, não por um juiz de toga, mas pelo próprio filho que ela criara, cujo futuro ela construíra com as próprias mãos. E a pena era o exílio. 2 dias depois,
A mesma manhã cinzenta parecia não ter fim. Sebastiana arrumou suas coisas em 2 malas velhas, de papelão prensado, que guardava em cima do guarda-roupa. Uma continha roupas, a outra, suas poucas preciosidades. A foto do casamento com Antônio, a primeira botinha de lã de Edmilson, 1/3 de contas gastas e o livro de receitas de sua mãe, com as páginas amareladas e manchadas de gordura. Cada objeto era uma facada na memória. Ela olhou pela janela do quarto e viu as suas roseiras, os botões vermelhos fechados contra o frio, como corações que se recusavam a abrir. Não chorou. As lágrimas pareciam ter congelado dentro dela, formando um bloco de gelo em seu peito. Edmilson e Carla não estavam em casa. Deixaram-na sozinha para o ato final da expulsão, talvez por covardia, talvez por uma última, minúscula fagulha de vergonha. Com as 2 malas nas mãos, ela caminhou pela casa uma última vez. Tocou a parede da cozinha, sentindo a textura áspera do reboco que ela mesma aplicara. Olhou para o tanque no quintal, seu parceiro de tantas décadas de trabalho. Fechou a porta da frente sem olhar para trás e deixou a chave debaixo do capacho, como ele havia instruído. A única pessoa para quem podia recorrer era Dona Yolanda, sua comadre, madrinha de batismo de Edmilson. Yolanda era uma mulher robusta, de risada alta e coração do tamanho do mundo, mas com uma língua afiada para injustiças. Morava a umas 10 ruas de distância, numa casa pequena e cheia de plantas. Sebastiana caminhou devagar, arrastando as malas e o peso da humilhação. Cada passo era um esforço. Quando chegou ao portão de Yolanda, sua força finalmente se esvaiu. A comadre abriu a porta e viu a cena. A amiga, pálida como cera, segurando as 2 malas como se fossem âncoras. Yolanda não fez perguntas. Seus olhos se encheram de uma fúria silenciosa. Ela apenas abriu os braços e envolveu Sebastiana num abraço forte, que cheirava a alfazema e a lealdade. Foi ali, nos braços da amiga, que o gelo no peito de Sebastiana finalmente se partiu. Ela chorou. Chorou a perda do marido, o sacrifício de uma vida, a traição do filho. Um choro silencioso, convulsivo, que sacudia seu corpo frágil. Pode entrar, comadre, Yolanda disse, a voz embargada de raiva e compaixão. Enquanto eu tiver um teto, você também terá. Yolanda a levou para um pequeno cômodo nos fundos de sua casa, que antes servia como depósito. Era simples, com uma cama de solteiro, uma pequena cômoda e uma janela que dava para um muro coberto de samambaias. Era apertado, humilde, mas era seguro. Era um abrigo. Naquela noite, deitada na cama estreita, ouvindo o som da chuva fina batendo no telhado de zinco, Sebastiana se sentiu como uma náufraga que alcançara um pequeno pedaço de terra firme. Havia perdido tudo, mas no gesto de sua comadre, encontrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar ou vender, a verdadeira amizade. E naquele pequeno quarto, ela começou lentamente a juntar os cacos de sua alma. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Sebastiana passava os dias em um estado de torpor, sentada numa cadeira no quintal de Yolanda, os olhos perdidos no vazio. A dor da traição era uma ferida física, uma queimação constante no peito. Yolanda, com sua sabedoria prática, não a pressionava. Deixava-lhe um prato de comida, um copo de chá de cidreira e sentava-se ao seu lado em silêncio, oferecendo a companhia que cura mais do que palavras. Foi o cheiro da cozinha de Yolanda que começou a despertá-la. Yolanda fazia pães e bolos para vender, e o aroma de canela, erva doce e fubá lentamente penetrou na névoa de tristeza de Sebastiana. Um dia, vendo a amiga lutar com uma massa de pão, Sebastiana se levantou e, sem dizer uma palavra, começou a sovar a massa com uma habilidade que vinha de anos de prática. Aquele foi o primeiro passo. O trabalho, que antes fora sua sentença, tornou-se sua salvação. Ela começou a ajudar Yolanda na cozinha. Foi ideia dela resgatar as receitas de sua mãe, as mesmas do livro amarelado que trouxera na mala. O bolo de fubá cremoso, a cocada de tabuleiro que derretia na boca, o pé de moleque crocante. "Isso aqui é ouro, comadre!" exclamou Yolanda ao provar a primeira fornada de cocada. "A gente precisa vender isso." E assim, uma nova rotina começou. As duas acordavam antes do sol raiar.
A pequena cozinha se enchia de vapor e cheiros doces. Sebastiana, com as mãos na massa, sentia um propósito renascer. Cada bolo assado, cada cocada cortada em losangos perfeitos, era um pequeno ato de resistência. Era a prova de que suas mãos ainda podiam criar, ainda podiam oferecer algo de bom ao mundo. Começaram a vender os doces na porta da igreja matriz aos domingos, depois da missa. Montavam uma mesinha dobrável coberta com uma toalha de chita colorida. No início, as vendas eram modestas. Mas a qualidade dos doces de Tiana, como ficou conhecida, começou a criar fama. As pessoas não compravam apenas pelo sabor, mas também pela história. A cidade pequena sabia, pelos sussurros e olhares, do que havia acontecido. Havia uma admiração silenciosa por aquela senhora de cabelos brancos e sorriso triste que, apesar de tudo, continuava a oferecer doçura ao mundo. Além dos doces, Sebastiana começou a fazer pequenos bicos de costura e a lavar roupas para uma ou duas vizinhas de Yolanda, apenas para ter seu próprio dinheiro, para não se sentir um fardo. E havia o ritual da quinta-feira. Toda semana, sem falhar, ela pegava algumas moedas do seu parco lucro e ia até a casa lotérica. Jogava sempre os mesmos números: a data de nascimento de Edmilson, o dia do casamento com Antônio, a idade que tinha quando a casa ficou pronta, o número da casa que perdeu. Não era uma aposta movida pela esperança desesperada de ficar rica. Era um hábito, quase uma prece silenciosa, uma forma de manter vivas as datas que, para o bem ou para o mal, haviam definido sua vida. Era um pequeno ato de teimosia, uma conversa semanal com o destino, sem esperar de fato que ele lhe respondesse. O tempo no interior tem um ritmo próprio. Ele não corre, ele se derrama, como um melado de cana escorrendo lentamente da concha. E assim, os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses, quase sem que Sebastiana percebesse, somaram-se em 10 anos. A vida no quartinho dos fundos da casa de Yolanda tornou-se seu novo normal. A dor aguda da traição havia se transformado em uma cicatriz, uma melancolia suave que a acompanhava como uma sombra. Ela nunca mais teve notícias de Edmilson. Sabia, por conversas ouvidas de raspão, que ele e Carla haviam se mudado para Rio Claro, que tinham aberto um negócio que não deu certo, que viviam uma vida de aparências. Mas ela não perguntava. Havia erguido um muro ao redor daquela parte de seu coração. Seus cabelos, antes grisalhos, tornaram-se completamente brancos, como algodão doce. Novas rugas se juntaram às antigas em seu rosto, mas seus olhos, antes turvos de tristeza, agora tinham um brilho sereno. A comunidade de Leme a adotara. Ela era a avó Tiana, das crianças que compravam seus doces, a conselheira das vizinhas mais novas, a companhia silenciosa do padre na quermesse da igreja. Sua pequena rotina era seu alicerce. Acordar cedo, cuidar das plantas no quintal de Yolanda, preparar os doces, vender na porta da igreja, fazer suas costuras. E, claro, a aposta de quinta-feira. O bilhete da loteria era uma constante, um elo fino com o passado, um ritual que marcava a passagem do tempo. Dona Yolanda, sua comadre, envelhecera ao seu lado. As duas se tornaram uma dupla inseparável, terminando as frases uma da outra, compartilhando silêncios tão confortáveis quanto as conversas. Eram a prova de que família nem sempre é a de sangue, mas a que escolhemos, a que nos acolhe quando a nossa nos vira as costas. Numa tarde de domingo, sentada em seu banquinho ao lado da igreja, uma menina de uns 7 anos, com o dente da frente faltando, comprou uma cocada e lhe deu uma florzinha amarela que colhera no jardim da praça. "É para a senhora, vó Tiana", disse a menina sorrindo. Sebastiana aceitou a flor. Naquele gesto simples, ela sentiu uma onda de contentamento. Não era felicidade eufórica, mas uma paz profunda, tecida com os fios da resiliência, da amizade e das pequenas alegrias. Ela havia reconstruído sua vida, não com tijolos e cimento, mas com afeto e dignidade. Descobriu que um lar não é feito de paredes, mas de laços. E os laços que ela criara em Leme, naquela década de exílio, eram mais fortes do que qualquer casa que lhe pudessem tomar. Ela não sabia, mas o destino, com quem ela conversava toda quinta-feira, estava prestes a lhe dar uma resposta.
Uma resposta tão estrondosa que abalaria os alicerces daquela paz que ela levou tanto tempo para construir. Era uma quinta-feira como qualquer outra. O ar estava pesado, anunciando a chuva de verão que viria no final da tarde. Sebastiana terminou de embalar as cocadas em papel celofane e contou as moedas na pequena lata de biscoitos onde guardava o dinheiro das vendas. Separou a quantia exata para o jogo. Vestiu seu vestido de chita de sempre, calçou as sandálias gastas e pegou o guarda-chuva, por precaução. Caminhou até a casa lotérica no centro da cidade, um trajeto que seus pés conheciam de cor. O lugar estava cheio, como sempre nas quintas-feiras, dia de sorteio acumulado. O cheiro era uma mistura de papel, suor e esperança. Ela esperou na fila, observando as pessoas ao redor. Homens com mãos sujas de graxa, donas de casa com sacolas de feira, jovens sonhando com o primeiro carro. Todos ali, unidos por um desejo comum, a chance de uma vida diferente. Sebastiana, no entanto, não compartilhava daquela ânsia. Para ela, o ato de jogar era o que importava, não o resultado. Quando chegou sua vez, ela entregou ao atendente de rosto cansado o pequeno pedaço de papel onde seus números estavam anotados. Eram os mesmos de sempre. A data de nascimento de Edmilson, 08. O dia do seu casamento, 21. A idade que tinha quando a casa ficou pronta, 45. O número da casa, 32. E 2 outros números aleatórios que ela escolheu na primeira vez que jogou e nunca mais mudou. O atendente passou o volante na máquina, que emitiu seu zumbido característico. Ele lhe entregou o pequeno bilhete impresso. Sebastiana o dobrou cuidadosamente e o colocou dentro de sua bolsinha de pano, junto com as chaves e o terço. Boa sorte, dona, disse o homem, já se virando para o próximo cliente. Obrigada, meu filho. Para você também, ela respondeu por força do hábito. Na volta para casa, a chuva começou a cair, grossa e morna. Ela abriu o guarda-chuva e apressou o passo. O cheiro de terra molhada subiu do asfalto. Ela não pensou mais no bilhete. Sua mente já estava no jantar que precisava preparar, na barra da calça de um vizinho que prometera fazer. Naquela noite, enquanto a chuva batia na janela, ela e Yolanda jantaram em silêncio, ouvindo o rádio. O locutor anunciou a previsão do tempo, as notícias locais e, por fim, os números do sorteio da loteria. Sebastiana ouviu distraidamente enquanto lavava a louça. Os números soavam familiares, mas ela não deu atenção. Eram sempre familiares. O pequeno bilhete de papel, dobrado em 4, dormiu dentro de sua bolsa, no gancho atrás da porta do quarto. Um pedaço de papel comum, como tantos outros que já tivera, mas aquele era diferente. Aquele continha a semente de uma tempestade, uma reviravolta tão grande que faria a traição de 10 anos atrás parecer apenas uma brisa passageira. O destino havia finalmente respondido, e sua voz era um trovão. Foi apenas no sábado de manhã que Sebastiana se lembrou do bilhete. Estava se preparando para ir à feira quando procurou umas moedas em sua bolsinha e seus dedos tocaram o papel dobrado. Por um momento, pensou em jogá-lo fora, como fazia todas as semanas, mas algo a deteve. Talvez fosse a insistência de Yolanda, que sempre dizia: "Comadre, confere esse troço direito. Sorte de principiante dura a vida toda." Com um suspiro, ela desdobrou o bilhete. Pegou o jornal de sexta-feira, que Yolanda deixara sobre a mesa da cozinha, e procurou a seção de loterias. As letras eram pequenas, e ela teve que apertar os olhos para enxergar. Lá estavam eles. Os números sorteados. Ela começou a conferir, um por um, comparando com seu bilhete. O primeiro número. Bateu. Uma coincidência. O segundo. Bateu. Seu coração deu um pequeno salto. O terceiro. Bateu. As mãos dela começaram a tremer levemente. O quarto. Bateu. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. O quinto e o sexto. Bateram. Todos eles. Os seus números. A data de nascimento do filho que a abandonou. O dia do casamento que a morte levou. A idade da conquista que lhe foi roubada. Os números de sua vida, agora impressos em tinta preta no jornal, como um eco de seu destino. Ela ficou paralisada, o bilhete tremendo em uma mão, o jornal na outra, o som da cozinha, o tic-tac do relógio de parede, o zumbido da geladeira. Pareceu desaparecer. Uma tontura a atingiu. Ela se apoiou na mesa, respirando com dificuldade. Não podia ser. Era um engano.
Seus olhos velhos deviam estar lhe pregando uma peça. Ela conferiu de novo. E de novo. Uma terceira vez, traçando cada número com o dedo indicador, como se pudesse sentir a veracidade deles através do papel. Comadre! A voz de Yolanda a tirou do transe. Ela havia entrado na cozinha e viu a palidez e o estado de choque da amiga. O que foi, Tiana? Passou mal? Sebastiana não conseguiu falar. Apenas estendeu a mão trêmula, segurando o bilhete e o jornal. Yolanda pegou os papéis, franziu a testa e começou a conferir. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Sebastiana, depois para o bilhete, depois de volta para Sebastiana. Um palavrão escapou de seus lábios. Algo que ela raramente fazia. Comadre, pelo amor de Deus, você ganhou. A palavra ganhou pairou no ar, surreal. Sebastiana afundou na cadeira, o corpo mole, a mente girando. Ganhou o quê? Dinheiro? Sim, era isso. Muito dinheiro. O prêmio era de 2,5 milhões de reais. Uma quantia que sua mente não conseguia processar. Uma vida inteira lavando roupa, vendendo doces, contando moedas. E agora, aquilo. Não sentiu a explosão de alegria que via nas propagandas. Sentiu um medo profundo, um pavor que gelou sua espinha. Aquele dinheiro não era uma bênção. Era uma complicação. Era um holofote que a tiraria da sombra segura onde ela havia reconstruído sua vida. E no fundo de seu coração, uma certeza terrível começou a tomar forma. Aquele dinheiro não traria apenas conforto. Traria de volta o passado. Traria de volta fantasmas que ela acreditava ter enterrado para sempre. Ninguém pode saber disso. Foi a primeira coisa que Sebastiana disse. A voz baixa e firme, depois de longos minutos de silêncio atordoado. Yolanda, que já estava abrindo a boca para gritar a notícia para a vizinhança, parou e olhou para a amiga. Viu o medo nos olhos dela e compreendeu. Você está certa, comadre. Um dinheiro desses atrai mais urubu do que passarinho. Principalmente um certo urubu que a gente conhece. As duas se sentaram à mesa da cozinha. O bilhete premiado entre elas como se fosse um objeto perigoso, radioativo. A realidade da situação começou a se assentar. Aquele pedaço de papel era uma chave, uma que poderia abrir portas para uma vida de conforto e segurança, mas também poderia destrancar a porta do inferno que ela havia fechado 10 anos atrás. O que você vai fazer, Tiana? Yolanda perguntou. A voz agora séria, protetora. Sebastiana olhou pela janela, para o pequeno quintal florido de sua comadre, o lugar que fora seu refúgio. Eu não sei, admitiu. Esse dinheiro não parece meu. Parece uma piada do destino. Nos dias seguintes, as duas viveram em um estado de conspiração silenciosa. Yolanda foi a fortaleza de Sebastiana. Foi ela quem, disfarçadamente, foi a outra cidade para se informar no banco sobre como resgatar o prêmio de forma discreta. Foi ela quem guardou o bilhete em um lugar seguro, dentro de uma lata de farinha no fundo do armário. Enquanto Yolanda cuidava da logística, Sebastiana cuidava da alma. Passou horas sentada em silêncio, pensando. O que ela realmente queria? Uma mansão? Joias? Viagens? Nada disso lhe dizia respeito. O que ela mais desejava era algo que o dinheiro não podia comprar de volta. O tempo, a família, a paz que lhe fora roubada. Mas o dinheiro podia lhe dar algo mais. Podia lhe dar segurança. Podia lhe dar a chance de, pela primeira vez na vida, não depender de ninguém. Podia lhe dar a oportunidade de retribuir a bondade que recebera. E então, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano simples, silencioso, como ela. Comadre, disse ela a Yolanda uma noite. Eu já sei o que vou fazer. Yolanda se inclinou, ansiosa. Primeiro, vou sair daqui. Não é justo continuar te incomodando. E preciso de um lugar só meu. Um lugar onde ninguém me encontre. A não ser quem eu queira. Você nunca foi um incômodo, Tiana. Yolanda protestou. Mas entendeu a necessidade da amiga. Vou comprar uma casinha. Continuou Sebastiana. Numa cidade vizinha. Pirassununga, talvez. É perto o bastante para a gente se ver. E longe o bastante para eu ter sossego. Uma casa com quintal. Para eu plantar minhas rosas de novo. Seus olhos brilharam pela primeira vez em dias. E depois, vou ajudar quem me ajudou e quem precisa. O asilo da cidade, a Santa Casa. Eles vivem de doações. E vou ajudar você, comadre. Quero que você reforme sua casa. Que tenha uma velhice tranquila.
sem precisar sovar pão até as mãos doerem. Yolanda começou a chorar, um choro de alívio e emoção. E o resto, Sebastiana concluiu, a voz firme, vou guardar, para ter paz, apenas paz. No plano de Sebastiana, não havia espaço para vingança, para ostentação. Havia apenas o desejo de reconstruir, em seus próprios termos, a segurança que lhe fora tirada. E em seu plano, em seu coração, não havia 1 centavo destinado a Edmilson. O nome dele não foi sequer mencionado. Era um capítulo que ela, com a força que o dinheiro agora lhe dava, pretendia manter encerrado para sempre. A metade da história, a grande revelação de sua fortuna, estava completa em seu coração, mas o mundo ainda não sabia. E essa ignorância era, por enquanto, sua maior proteção. Com a ajuda de um advogado discreto indicado pelo gerente do banco, Sebastiana resgatou o prêmio. O dinheiro, agora um número abstrato na tela de um extrato bancário, parecia ainda mais irreal, mas suas ações, a partir dali, seriam muito concretas. O primeiro passo foi encontrar a casa. Acompanhada por Yolanda, que agia como uma guarda-costas e conselheira, ela visitou Pirassununga. A cidade, um pouco maior que Leme, tinha um ar tranquilo, com suas ruas arborizadas e o rio Mogi Guaçu correndo por perto. Depois de ver algumas propriedades, elas encontraram. Era uma casa pequena, mas sólida, num bairro calmo. Tinha uma varanda na frente, paredes recém-pintadas de um amarelo claro e, o mais importante, um quintal espaçoso nos fundos, com terra boa e uma velha goiabeira que prometia sombra e frutos. Sebastiana comprou a casa à vista. No dia em que recebeu as chaves, sentiu uma emoção que não era de triunfo, mas de retorno. Era como reencontrar um pedaço de si mesma. A mudança foi simples. Não havia muitos móveis para levar. Ela comprou uma cama nova, um fogão, uma geladeira e um sofá confortável. O resto, ela trouxe de sua vida com Yolanda. A poltrona gasta, as panelas, o livro de receitas, a foto de Antônio. Seu segundo ato foi cumprir a promessa feita a si mesma. Fez 2 doações anônimas e substanciais. Uma para o asilo de Leme, que estava com a estrutura precária, e outra para a Santa Casa, que precisava de equipamentos novos. Ninguém soube de onde o dinheiro veio, apenas que era um milagre. O terceiro ato foi cuidar de sua comadre. Sebastiana deu a Yolanda o dinheiro necessário para que ela reformasse sua casa e guardasse o resto para uma aposentadoria digna. Yolanda relutou, mas Sebastiana foi firme. Você me deu um teto quando eu não tinha nada. Isso não é um pagamento, é um agradecimento. Deixe-me cuidar de você agora. Com essas 3 ações, Sebastiana sentiu como se estivesse colocando sua vida em ordem, pagando as dívidas de gratidão e plantando sementes de bondade. O dinheiro, que antes a assustava, começava a se tornar uma ferramenta, um meio para um fim. Ela se instalou em sua nova casa, em sua nova vida. Os dias eram preenchidos com atividades simples e prazerosas. Cuidava do jardim, plantando mudas de roseiras, lavanda e alecrim. Assava seus bolos, não mais por necessidade, mas por prazer, e os distribuía para os novos vizinhos. Nas tardes quentes, sentava-se na varanda, lendo os livros que pegava emprestado na biblioteca municipal. Adotou um vira-lata abandonado que apareceu em seu portão, magro e assustado. Deu-lhe o nome de Cacau, e em troca de comida e carinho, recebeu uma lealdade canina incondicional. A vida era calma, pacífica. O passado parecia finalmente distante, uma história antiga de outra pessoa. Sebastiana estava construindo pela segunda vez um lar. Mas desta vez, o alicerce não era feito de cimento e necessidade, mas de liberdade e paz de espírito. Ela não imaginava que, enquanto plantava suas flores, as sementes da notícia de sua sorte já germinavam em Leme, e suas raízes, como uma praga, se espalhavam silenciosamente em sua direção. A casa de Pirassununga tornou-se o universo de Sebastiana. Cada detalhe era uma expressão de sua recém-descoberta liberdade. As paredes amarelas eram a cor do sol que ela sentia por dentro. As janelas, sempre abertas, deixavam entrar a brisa e o som dos pássaros, uma melodia que substituía o zumbido constante da preocupação. O quintal era seu grande projeto. Ela acordava com o sol, e depois de um café forte,
ia para a terra. Suas mãos, que por tantos anos só conheceram a aspereza do sabão e da roupa molhada, agora se enterravam no solo fofo. Plantou dezenas de roseiras, de todas as cores, vermelhas como a paixão que sentia pela vida, brancas como a paz que encontrara, amarelas como a nova luz em seu caminho, e cor-de-rosa, delicadas como a feminilidade que nunca tivera tempo de cultivar. Além das rosas, criou uma pequena horta, pés de tomate, alface, couve e um canteiro de ervas que perfumavam o ar. Manjericão, alecrim, hortelã, cidreira. Conversava com as plantas, como fazia antigamente. Mas agora suas palavras não eram de lamento, mas de incentivo. Cacau, o vira-lata, era sua sombra. Deitava-se sob a goiabeira, observando-a com seus olhos inteligentes, o rabo abanando suavemente a cada vez que ela olhava em sua direção. Ele era a representação viva da gratidão, um amor simples e puro que não pedia nada além de um afago e um lugar seguro para dormir. A rotina de Sebastiana era um bálsamo. As manhãs no jardim, as tardes na varanda com um livro e uma xícara de chá, as noites ouvindo música clássica em um pequeno rádio que comprara. Aos sábados, Yolanda vinha visitá-la. As duas passavam o dia cozinhando, fofocando e rindo, como duas adolescentes. Yolanda contava as novidades de Leme, e Sebastiana falava sobre o progresso de suas plantas. Ela também encontrou um novo propósito na comunidade. Descobriu um pequeno orfanato na cidade, mantido por freiras com muita dificuldade. Começou a visitá-los aos domingos, levando bolos e doces. As crianças carentes de afeto logo a apelidaram de Votiana, o mesmo título que tinha em Leme. Ela não lhes dava apenas guloseimas, dava-lhes atenção. Sentava-se para ouvir suas histórias, ajudava nas tarefas escolares, contava contos antigos. O riso daquelas crianças preenchia um vazio em seu coração que ela nem sabia que ainda existia. Naquela casa, naquele quintal, com aquele cachorro e aquelas crianças, Sebastiana estava mais rica do que jamais fora com os 2,5 milhões de reais no banco. A fortuna real não era o dinheiro, mas a capacidade de desfrutar de um pôr do sol, o cheiro de uma rosa, a lealdade de um animal e o sorriso de uma criança. Ela se sentia segura, anônima, protegida. Acreditava ter construído um muro alto o suficiente para manter o passado do lado de fora, mas ela subestimou a tenacidade dos boatos e a velocidade com que a inveja pode viajar, mesmo nas estradas poeirentas do interior. Apesar do cuidado de Sebastiana e Yolanda, um segredo daquele tamanho é como água. Sempre encontra uma fresta para vazar. O vazamento não foi uma inundação, mas um gotejar lento e persistente. Começou em Leme. As doações generosas e anônimas ao asilo e à Santa Casa levantaram suspeitas. Quem teria tanto dinheiro e tanto desprendimento na pequena cidade? Depois, veio a mudança repentina de Sebastiana. A compra de uma casa à vista em Pirassununga, mesmo sendo uma casa modesta, não passou despercebida. Yolanda, quando questionada, dava respostas vagas. Foi uma pequena herança que ela recebeu de um parente distante. Mas a história não convencia a todos. A faísca que acendeu o rastilho de pólvora veio de um lugar inesperado, a própria casa lotérica. O atendente, o mesmo de rosto cansado, comentou com a esposa que o prêmio acumulado tinha saído para um bilhete feito ali, e ele se lembrava de uma certa senhora, uma cliente fiel de toda quinta-feira, que sempre jogava os mesmos números. Ele não tinha certeza, mas a semente da fofoca estava plantada. A esposa do atendente contou para a vizinha, que contou para a prima, que frequentava a mesma igreja que uma tia distante de Carla, a esposa de Edmilson. A informação viajou de boca em boca, distorcendo-se e crescendo a cada nova narração. Você soube daquela senhora, a lavadeira, mãe do Edmilson? Dizem que ela ganhou na loteria. Ganhou? Dizem que foi milhões. É por isso que ela sumiu. Foi embora para gastar o dinheiro. A notícia, ainda um boato, viajou os poucos quilômetros que separavam Leme de Rio Claro. Chegou aos ouvidos da tia de Carla, que não perdeu tempo. Ligou para a sobrinha. Carla, querida, tem uma fofoca que você não vai acreditar. Lembra da mãe do Jimmy? Aquela coitadinha? Pois então parece que a sorte dela virou. Dizem por aí que ela ganhou uma fortuna na loteria. Milhões. Do outro lado da linha, o telefone ficou em silêncio por um instante.
A notícia atingiu Carla e Edmilson como um raio. O rastilho de pólvora, que viajara por semanas, havia finalmente alcançado seu destino. A explosão estava prestes a acontecer. Em um condomínio de apartamentos em Rio Claro, onde as fachadas eram todas iguais e as aparências eram tudo, Edmilson e Carla ouviram a notícia. A vida deles, nos últimos 10 anos, não fora o sucesso que planejaram. O negócio que abriram com o dinheiro da venda da casa da mãe faliu em menos de 2 anos, vítima da má administração e dos gastos excessivos. Desde então, viviam de aparências. Edmilson tinha um emprego mediano como representante de vendas, e Carla trabalhava como recepcionista em uma clínica. O carro importado, que agora estava na frente da casa de Sebastiana, era financiado em inúmeras parcelas. O apartamento era alugado. Estavam afundados em dívidas, mantendo um padrão de vida que não podiam sustentar. Sempre um passo à frente dos cobradores. A notícia da fortuna da mãe caiu no colo deles como uma solução divina para todos os seus problemas. Depois que Carla desligou o telefone, os dois se encararam. O ar na sala pequena e abarrotada de móveis modernos mais baratos ficou elétrico. "Você ouviu isso, Jimmy?" Carla disse, os olhos brilhando com uma intensidade febril. Sua mãe, milionária. Edmilson sentou-se no sofá, a mente girando. Sua primeira reação não foi de alegria pela mãe, mas de uma raiva surda. Raiva por ela ter tido aquela sorte. Raiva por ela não ter compartilhado. E, acima de tudo, uma sensação de direito. Aquele dinheiro, de alguma forma, também era dele. Afinal, não foi com a data de nascimento dele que ela jogou? Como ela pôde não nos contar? Ele disse, a voz cheia de uma indignação fabricada. Somos a família dela. Carla riu. Um som seco, sem humor. Família? Jimmy, acorde. Ela nos odeia. E com razão. Mas isso não importa agora. O que importa é que ela é uma senhora de idade, sozinha, com uma fortuna. Ela precisa de alguém para cuidar dela, para administrar o dinheiro. O plano começou a se formar ali, naquela sala, alimentado pela ganância e pelo desespero. Não era um plano complexo. Era primitivo, baseado na manipulação emocional. Você precisa ir até ela, Carla arquitetou, andando de um lado para o outro. Sozinho. Precisa parecer arrependido. Peça perdão. Diga que sentiu saudades. Chore, se for preciso. Leve flores, as mais caras que encontrar. Nós precisamos reconquistar a confiança dela. E se ela não me aceitar? Edmilson perguntou, uma ponta de dúvida em sua voz. Ela é sua mãe? Carla respondeu, parando na frente dele e segurando seu rosto. Mães sempre perdoam. É o ponto fraco delas. Você vai entrar naquela casa, vai se fazer de bom filho e vai garantir que, quando ela se for, tudo aquilo venha para nós. É o nosso futuro, Jimmy. A nossa segunda chance. A dúvida no rosto de Edmilson se dissipou, substituída pela determinação. Ele não estava pensando em reconciliação. Estava pensando no alívio das dívidas, no carro quitado, na vida de luxo que sempre sonhou. Estava pensando em seu direito. Naquela noite, eles não dormiram. Planejaram cada passo, cada palavra, cada gesto. O arrependimento foi ensaiado, a saudade foi roteirizada. O ninho da ambição estava em polvorosa, preparando seu predador para o ataque. O alvo, uma velha senhora e sua frágil, recém-conquistada paz. A preparação de Edmilson foi meticulosa, como a de um ator antes de entrar em cena. Na manhã seguinte, ele foi ao melhor shopping de Rio Claro. Comprou uma camisa de linho de uma marca famosa, calças de sarja bem cortadas e sapatos de couro que custaram uma pequena fortuna no cartão de crédito já estourado. A imagem era crucial. Ele precisava parecer bem-sucedido, mas de forma discreta, como alguém que não estava desesperado por dinheiro. Depois, passou na floricultura mais cara da cidade. Hesitou entre rosas vermelhas e orquídeas, mas Carla, por telefone, foi taxativa. Lírios brancos simbolizam pureza, perdão, é mais poético. Ele comprou o maior e mais opulento buquê que encontrou. Durante a viagem de 1 hora até Pirassununga, ele ensaiou o discurso. Mãe, eu sei que errei. Fui jovem, fui influenciado. Mas passei esses 10 anos pensando na senhora todos os dias. O remorso me consumiu. Ele repetia as frases em voz alta, testando diferentes entonações.
buscando o tom perfeito de arrependimento e vulnerabilidade. O carro importado deslizava pela rodovia, o ar-condicionado no máximo, isolando-o do calor e da realidade do mundo lá fora. Ele não sentia remorso, sentia ansiedade. A ansiedade de um jogador prestes a fazer a aposta de sua vida. Lembrou-se da mãe, não com carinho, mas como uma figura distante, uma memória em preto e branco de mãos ásperas e cheiro de sabão. Lembrou-se da casa em Leme, não com nostalgia, mas com a irritação de ter vendido por um valor que, agora, parecia irrisório perto da fortuna que ela possuía. Ao entrar em Pirassununga, ele reduziu a velocidade. Usou o GPS do celular para encontrar o endereço que um parente distante conseguiu para ele. Era um bairro simples, de casas coloridas e ruas tranquilas. A simplicidade do lugar o tranquilizou. Se ela morava ali, talvez não tivesse mudado tanto. Talvez ainda fosse a mesma mulher ingênua e de coração mole que ele deixara para trás. Ele estacionou o carro em frente à casa amarela, desligou o motor e ficou alguns instantes em silêncio. O buquê de lírios no banco do passageiro. Olhou para a fachada bem cuidada, para as flores na janela, para a pequena varanda. Uma pontada de algo que poderia ser vergonha o atingiu, mas ele a esmagou rapidamente. Era tarde demais para isso. O roteiro estava pronto. A cortina ia se abrir. Respirou fundo, ajeitou a gola da camisa, pegou as flores e saiu do carro. O calor da tarde o atingiu, um bafo quente e úmido. Caminhou até o portão, o coração batendo mais forte, não de emoção, mas de adrenalina. A jornada da falsidade havia chegado ao seu destino. Ele tocou a campainha. E assim, voltamos à cena inicial. A porta se abre, e mãe e filho se encaram através do tempo e da dor. Mas agora, com o peso de tudo o que sabemos, a tensão é quase insuportável. O sorriso de Edmilson é uma máscara mal ajustada. Os lírios brancos em suas mãos parecem uma ofensa, um símbolo de uma pureza que não existe naquela visita. O carro de luxo na rua é um outdoor de suas verdadeiras intenções. Mãe, não vai me convidar para entrar? Ele repete, a voz carregada de uma mágoa que ele não sente. Eu senti tanto a sua falta. Sebastiana permanece imóvel. Seus olhos, que já viram de tudo, não se focam no rosto dele, nem nas flores, nem no carro. Focam-se no espaço entre as palavras, naquilo que não é dito. Ela não vê um filho arrependido, vê um caçador. E ela, a presa. Mas ela não era mais a mesma mulher de 10 anos atrás. A dor a havia endurecido. A solidão a havia tornado sábia. Ela não iria gritar, não iria acusá-lo. Iria jogar o jogo dele, mas com as suas próprias regras. Com um aceno lento de cabeça, ela abre o portão. Entre, Edmilson. A voz dela é calma, neutra. Essa calma o desconcerta mais do que qualquer explosão de raiva. Ele esperava lágrimas, recriminações, um drama que ele pudesse manipular. Não esperava aquela serenidade glacial. Ele entra, o cheiro de seu perfume caro invadindo o ar simples do jardim. Tenta entregar-lhe as flores. São para a senhora. Sebastiana olha para os lírios, depois para suas roseiras. São bonitas, diz ela sem pegá-las. Mas não tem o cheiro das minhas. Deixe-as aí no banco da varanda. É a primeira pequena rejeição, sutil, mas afiada. Edmilson, um pouco sem graça, coloca o buquê no banco e a segue para dentro. Seus olhos percorrem a sala, avaliando rapidamente. Os móveis são simples, mas de boa qualidade. A casa é pequena, mas impecável. Ele procura por sinais de riqueza. Uma TV grande, objetos de arte, qualquer coisa. Mas não encontra nada. A simplicidade a confunde. A senhora está bem instalada, ele comenta, tentando soar casual. Estou em paz, ela responde. E a palavra paz parece ter um peso enorme. Ela lhe oferece um copo d'água, um pedaço de bolo de fubá. Age como uma anfitriã educada com um visitante distante, não como uma mãe recebendo um filho perdido. Cacau, o vira-lata, entra na sala, rosna baixo para Edmilson e se deita aos pés de Sebastiana, como um guarda leal. Eu soube que a senhora teve sorte. Edmilson arrisca, finalmente tocando no assunto, disfarçando-o de preocupação. Fiquei tão feliz pela senhora. Sebastiana o encara, um leve, quase imperceptível, sorriso irônico em seus lábios.
A sorte é uma coisa curiosa, não é, meu filho? Ela às vezes demora, mas quando vem, ilumina todos os cantos escuros e nos mostra coisas que antes não víamos. A frase é uma navalha. Edmilson sente o corte, mas finge não entender. O teatro havia começado, mas o diretor, ele percebia com um desconforto crescente. Não era ele, era a velha senhora sentada à sua frente, com seus olhos calmos e seu coração blindado. Edmilson ficou. Sebastiana, para a surpresa dele, ofereceu-lhe o pequeno quarto de hóspedes. Você deve estar cansado da viagem. Pode ficar alguns dias, se quiser. Ele aceitou prontamente. Era mais do que esperava. Era a oportunidade perfeita para colocar seu plano em ação. Os primeiros dias foram um monólogo de seu arrependimento. Ele contava histórias inventadas sobre como tentou encontrá-la, sobre as noites sem dormir, sobre a culpa que o corroía. Falava de Carla, pintando-a como uma esposa que também se arrependera de sua imaturidade juvenil. Sebastiana ouvia tudo em silêncio. Sentada em sua poltrona, com cacau a seus pés, ela apenas balançava a cabeça de vez em quando, um gesto que ele interpretava como aceitação. Mas ela não estava apenas ouvindo. Estava observando. Observava como os olhos dele percorriam a casa quando ele pensava que ela não estava vendo, como se estivesse fazendo um inventário mental. Observava como ele pegava o celular e ia para o quintal, falando em sussurros com Carla, a mão em concha sobre a boca. Tenha paciência, amor. Estou ganhando a confiança dela. Sim, ela parece a mesma boba de sempre. Observava como ele nunca perguntava sobre a vida dela naqueles 10 anos. Não perguntou como ela sobreviveu, onde morou, o que sentiu. O interesse dele era apenas no presente e principalmente no futuro. O futuro financeiro dela. A senhora já pensou em investir esse dinheiro, mãe? Ele perguntou numa tarde, com uma falsa preocupação. É muita responsabilidade. Existem aplicações, fundos. Eu posso ajudar. Tenho uns amigos que entendem do assunto. Não se preocupe com isso, Edmilson. O dinheiro está bem guardado. Ela respondeu, a voz mansa. Ele tentou criar laços, forçar uma intimidade que não existia. Trouxe presentes, uma caixa de bombons finos, um chale de lã que ela nunca usaria naquele calor. Eram gestos vazios, ensaiados, e ela os via como tais. Numa noite, ele encontrou uma caixa de fotos antigas. Sentou-se ao lado dela, mostrando as imagens. Lembra disso, mãe? Meu primeiro dia na escola. Ele tentava evocar uma nostalgia, uma conexão emocional. Sebastiana olhou para a foto do menino de uniforme. A mochila maior que ele, o sorriso banguela. Por um instante, seu coração vacilou. Aquele era seu menino. Mas então ela olhou para o homem ao seu lado, o estranho com o rosto de seu filho, e a dor da realidade a trouxe de volta. Lembro, ela disse, a voz sem emoção. O tempo passa. Ela estava dando a ele corda, deixando-o se enforcar em suas próprias mentiras. Cada dia que passava, cada gesto calculado, cada palavra falsa, apenas confirmava o que ela soube no instante em que abriu a porta. Ele não viera por ela. Ele viera pelo testamento. Viera para garantir sua herança. O teste de Sebastiana estava quase no fim. Ela já tinha a resposta. Agora, só precisava preparar o palco para o ato final. Na manhã do 5º dia, o ar na casa estava diferente. Sebastiana acordou mais cedo que o normal. Assou um bolo de laranja, cujo cheiro cítrico se espalhou pela casa. Um aroma de normalidade que contrastava com a tensão iminente. Quando Edmilson acordou e veio para a cozinha, encontrou a mesa do café da manhã posta com esmero. Mas sobre a mesa, ao lado do bule de café e das fatias de bolo, havia 2 objetos que não pertenciam àquele cenário. Uma pequena mala de mão, a mala que ele trouxera com suas roupas, e um envelope branco. Edmilson parou na entrada da cozinha, confuso. Mãe, a gente vai viajar? Sebastiana, que estava de costas, lavando uma xícara na pia, virou-se lentamente. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos tinham a dureza do diamante. Ela enxugou as mãos no avental e sentou-se à mesa. Sente-se, Edmilson. Precisamos conversar. Ele obedeceu, o coração começando a bater de forma descompassada. O jogo havia mudado. Nestes últimos dias, ela começou, a voz calma e medida. Você me falou muito sobre seu arrependimento, sobre a saudade que sentiu. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos.
Mas você não me perguntou uma única vez como eu sobrevivi. Não perguntou das noites em que chorei, dos dias em que passei fome, da humilhação que senti ao ser expulsa da minha própria casa. Edmilson abriu a boca para protestar, para encenar uma de suas desculpas. Mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Deixe-me terminar. Eu te observei, meu filho. Vi seus olhos medindo minha casa. Ouvi seus cochichos no telefone. Vi que você não veio buscar uma mãe. Veio buscar uma herança. O rosto dele empalideceu. A máscara caiu. Sebastiana empurrou o envelope branco sobre a mesa, em direção a ele. Aqui dentro tem um cheque. Não é uma fortuna. Não são os milhões que você imagina. Mas é o suficiente para você pagar suas dívidas e recomeçar sua vida. Uma vida longe daqui. Ela então apontou para a mala. Suas coisas estão arrumadas. Então agora, você tem uma escolha. 2 escolhas, para ser exata. Ela se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar prendendo-o na cadeira. A primeira escolha é pegar esse cheque, pegar essa mala e sair pela mesma porta que entrou. Sumir da minha vida para sempre. Use o dinheiro como quiser, mas nunca mais me procure. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. A segunda escolha é deixar o cheque e a mala aí onde estão. Ficar, mas não para ser o filho que herda o dinheiro, mas para ser o filho que reconstrói, tijolo por tijolo, a confiança que você demoliu, sem interesse, sem falsidade, apenas com a verdade. Ficar para conhecer a mulher que eu me tornei e me deixar conhecer o homem que você poderia ser. O caminho seria longo, difícil, e não prometo que no final dele haveria 1 centavo para você. Ela se recostou na cadeira, o ultimato proferido. O silêncio na cozinha era absoluto. Lá fora, o sol da manhã começava a esquentar, mas dentro daquela casa, o tempo havia congelado. A vida inteira de Edmilson, o seu passado e o seu futuro, estava contida naquela escolha simples, brutal, entre uma mala, um cheque e o coração de uma mãe. O rosto de Edmilson passou por uma série de transformações. Primeiro, a surpresa, depois a raiva, seguida por uma breve, quase imperceptível, centelha de vergonha. Seus olhos se moveram da mãe para o envelope, do envelope para a mala. Por um instante, ele pareceu hesitar. A imagem do menino de sorriso banguela na foto antiga talvez tenha lampejado em sua mente. A lembrança do cheiro do bolo da mãe, o som da voz dela cantando enquanto lavava roupa. Havia um caminho ali, um caminho difícil, de redenção, de reconstrução. Um caminho que exigiria humildade, tempo e um esforço que ele não tinha certeza se era capaz de fazer. Do outro lado, havia o cheque, a solução fácil, o alívio imediato para as dívidas, a resposta para as cobranças de Carla, a manutenção do status que eles tanto prezavam. Não era a fortuna que ele sonhava, mas era um atalho, uma saída de emergência da vida medíocre que ele construíra. Ele olhou para Sebastiana. No rosto dela não havia súplica. Não havia esperança. Havia apenas uma aceitação cansada. Ela já sabia qual seria a escolha dele. Ela o conhecia melhor do que ele mesmo. E essa certeza no olhar dela foi, talvez, o que selou sua decisão. Era mais fácil corresponder à baixa expectativa que ela tinha dele do que tentar se erguer para alcançar uma redenção que parecia impossível. Lentamente, sua mão se estendeu sobre a mesa. Os dedos tremeram um pouco ao tocar o envelope. Ele o pegou. Não o abriu. Apenas o segurou com força. Depois, levantou-se. Pegou a mala. Não disse uma palavra. Não conseguiu encontrar nenhuma que servisse. Me desculpe. Seria uma mentira ainda maior. Obrigado. Seria um insulto. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo ecoava na cozinha silenciosa. Sebastiana não se moveu. Apenas o observou ir. Viu as costas largas do homem que um dia foi seu menino. Viu-o abrir a porta da frente, passar pela varanda onde os lírios brancos já começavam a murchar com o calor, e sair pelo portão. Ouviu o som do motor do carro sendo ligado, o barulho dos pneus no paralelepípedo, e depois, o silêncio. Ele se foi. Sebastiana continuou sentada à mesa por um longo tempo. Uma única lágrima, quente e pesada, escorreu por sua bochecha e caiu sobre a toalha de mesa. Não era uma lágrima de tristeza pela partida dele, mas uma lágrima de luto pelo filho que ela finalmente e para sempre deixou de esperar. O nó que aprendia ao passado havia sido cortado. Doeu como uma amputação.
mas pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu livre. A casa, depois da partida de Edmilson, não ficou mais vazia. Pelo contrário, parecia mais cheia, cheia de luz, de ar, de paz. Sebastiana se levantou, foi até a pia e terminou de lavar a louça do café da manhã. Sua rotina, seu santuário, estava intacta. Naquela tarde, ela não ficou em casa. Pegou uma cesta, encheu-a com o bolo de laranja e as cocadas que havia feito e foi para o orfanato. As crianças a receberam com gritos de alegria. Vó Tiana chegou. Ela se sentou no chão do pátio, rodeada por eles. Distribuiu os doces, ouviu as histórias da semana na escola, ajudou uma menina a trançar o cabelo. O riso infantil era a música mais bonita do mundo. Uma freira idosa sentou-se ao seu lado. A senhora é uma bênção para estas crianças, dona Sebastiana. Sebastiana sorriu. Um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. São elas que são uma bênção para mim. Ao voltar para casa no final da tarde, encontrou Yolanda esperando por ela na varanda. A comadre não precisou perguntar nada. Apenas olhou para o rosto de Sebastiana e soube. As duas se sentaram, e Sebastiana contou tudo, sem lágrimas, apenas com a calma de quem relata um fato consumado. Você fez a coisa certa, comadre, disse Yolanda segurando a mão da amiga. Deu a ele uma escolha. A escolha foi dele. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e lilás. Cacau deitou a cabeça no colo de Sebastiana, que afagou suas orelhas. O cheiro das rosas do jardim flutuava no ar. Naquele momento, naquela varanda, com a amiga leal ao seu lado e o cachorro fiel a seus pés, Sebastiana compreendeu a natureza de sua verdadeira fortuna. Não estava no extrato bancário, nem na casa bem cuidada. Estava na dignidade de ter enfrentado o passado de cabeça erguida. Estava na lealdade de uma amiga, no amor incondicional de um animal, no carinho de crianças que a escolheram como avó. Estava na paz de seu próprio coração. Edmilson havia levado o cheque, mas deixara para trás a verdadeira herança, um amor que ele não soube valorizar. E Sebastiana, a ex-lavadeira, a mãe traída, a ganhadora da loteria, havia finalmente encontrado o seu lugar no mundo. Não era um lugar de riqueza material, mas de uma abundância muito maior. Era um quintal florido, no silencioso interior de São Paulo, onde o amor que ela plantou continuava a florescer, mais forte e mais vivo do que nunca. A história de Dona Sebastiana nos lembra que, no final das contas, o que realmente possuímos não é o que guardamos no banco, mas o que cultivamos no coração. As escolhas mais difíceis, muitas vezes, são as que nos trazem a paz mais duradoura. Se essa jornada tocou você de alguma forma, considere se inscrever em nosso canal para não perder outras histórias como esta. Deixe seu like se você acredita na força da dignidade e comente abaixo. O que você acha que é a verdadeira riqueza na vida? Sua opinião enriquece nossa comunidade. Muito obrigado por ouvir.